Bom dia, irmãos queridos. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio, e eu estou aqui para continuar com a nossa leitura do livro de Atos do Espírito Santo através dos discípulos ou apóstolos de Jesus. Ontem nós vimos com o pastor Bebeto que no final do capítulo 23, Paulo foi levado para a fortaleza do Palácio do Rei Herodes, onde ele ficaria aguardando uma entrevista com uma autoridade superior, o governador Félix. Na realidade, o comandante Cláudio Lísias, lá em Jerusalém, ele não estava à vontade de manter um prisioneiro que suscitava tanta confusão no meio do povo judeu. E ele soube, como nós ouvimos ontem do pastor Bebeto, ele soube que havia uma conspiração para matar a Paulo, um grupo radical, e entrar num jejum prolongado, alguma coisa assim, e era demais para a praia dele. Ele disse, não, eu vou mandar esse homem para lá, e enviou no meio da noite Paulo com uma cavalaria, portanto, protegido de qualquer ataque dos judeus, e Paulo então chega a Cesareia, que dista apenas cerca de 100 quilômetros de Jerusalém. Fica à beira-mar, um lugar muito bonito. E aí então está Paulo. No final do capítulo nós vemos ele dizendo para o governador Félix que Paulo estava lá e não existia nada que ele podia confessar como um crime, alguma coisa assim, isso nós vemos no contexto. E Félix diz a ele, olha, vamos esperar e nós vamos conversar. Deixou Paulo ali aguardando. E agora eu começo o capítulo 24, que diz assim: 5 dias depois, o supremo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes judaicos e o advogado Tértulo para apresentar as acusações deles contra Paulo. Quando Tértulo, o advogado, foi chamado à frente, fez acusações contra Paulo no seguinte discurso ao governador: Vossa Excelência nos tem dado a nós, os judeus, tranquilidade e paz, e tem reduzido bastante o tratamento injusto contra nós. É papo furado, né, gente? Só para conseguir a simpatia das autoridades, né? Por isso nós somos muitíssimos agradecidos ao Senhor, mas para não cansar Vossa Excelência, peço sua atenção só por um momento, enquanto eu conto resumidamente a nossa questão contra este homem, Paulo. É que nós descobrimos que ele é um perturbador, um homem que está sempre levando os judeus pelo mundo todo a se revoltarem contra o governo romano. Olha que mentira. Ele é um dos chefes da seita conhecida como dos Nazarenos. Além disso, ele estava tentando profanar o templo quando foi preso. Nós lhe teríamos dado o que ele muito justamente merece, isto é, nós teríamos matado a Paulo. Mas veio Lísias, Cláudio Lísias, o comandante da guarnição, e arrancou o acusado violentamente nas nossas mãos. Gente, como é possível alguém mentir tão descaradamente, não é? E continua, exigindo que ele seja julgado pela lei romana. Vossa Excelência poderá descobrir a verdade das nossas acusações examinando Paulo pessoalmente. Então, todos os outros judeus concordavam com ele, afirmando que tudo o que Tértulo havia dito era verdade. Nisso, chegou a vez de Paulo. O governador Félix, fez um sinal para ele que se levantasse e falasse. E Paulo começou assim: Eu sei, senhor governador, que o senhor tem sido por muitos anos juiz de questões judaicas, e isto me dá confiança de apresentar a minha defesa. O senhor pode facilmente descobrir que não fazia mais do que 12 dias que eu havia chegado a Jerusalém para adorar no templo. E descobrirá que eu nunca provoquei nenhum motim em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. E esses homens, evidentemente, não podem provar as coisas que me acusam de fazer. Mas uma coisa sim, eu confesso, que é crer no caminho da salvação, ao qual eles se referem como a uma seita. Eu sigo este modo de servir ao Deus dos nossos antepassados. Eu creio firmemente na lei judaica e que o ensino cristão
cumpre a tudo o que está escrito nos livros da profecia. E creio, tal como creem estes homens, que haverá uma ressurreição, tanto dos justos como dos ímpios. Por isto, procuro com toda a minha força manter sempre uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausentes por vários anos, eu voltei a Jerusalém com dinheiro para socorrer os judeus e para oferecer um sacrifício a Deus. Os meus acusadores me viram no templo quando eu estava apresentando a minha oferta de gratidão. Eu tinha rapado a cabeça, como as leis deles exigem, e não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhuma confusão, mas estavam lá comigo alguns judeus da Turquia, os quais deveriam estar aqui se eles têm alguma coisa contra mim. Mas veja, pergunte a esses homens aqui mesmo que culpa o conselho deles achou em mim quando estive lá, a não ser que eu disse uma coisa que não devia quando clamei: estou aqui diante do conselho para me defender por causa da crença de que os mortos ressurgirão. Félix, que sabia que os cristãos não andam de um lado para outro provocando confusão, disse aos judeus que esperassem a chegada de Lísias, o comandante da guarnição, e então ele decidiria o caso. Mas o que aconteceu em seguida foi isto: ele mandou Paulo de volta para o cárcere, porém instruiu aos guardas que ele fosse tratado com delicadeza e não proibisse nenhum dos amigos dele de visitar ou trazer presentes para tornar mais confortável a sua permanência ali. Poucos dias depois veio Félix com sua própria esposa Drusila, que era judia. Mandou buscar Paulo e os dois ouviram a respeito da fé em Cristo Jesus. E enquanto Paulo falava com eles a respeito da justiça divina, do domínio próprio e do juízo final, Félix ficou apavorado. Por agora, pode ir embora, respondeu ele, e quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamarei você outra vez. Ele esperava também que Paulo desse dinheiro para ficar livre, e por isso estava sempre mandando buscá-lo para conversar com ele. Um homem corrupto, misturando seus interesses pessoais com os interesses de Paulo, com os interesses civis que ele estava ali para decidir a respeito. Desta forma, passaram-se 2 anos. Félix foi então substituído por Pórcio Festo, e como Félix queria ganhar a simpatia dos judeus, corrupto que era, não é? Deixou Paulo na prisão. Aqui terminamos então uma página a mais na história, e amanhã o pastor Rick vai seguir com a leitura do capítulo 25. Vocês viram aqui Lucas mencionando que nesta enrolação, nessa lenga-lenga que a corrupção dos homens provocaram contra Paulo, num caso que poderia ser rapidamente decidido, na realidade estava sob o controle do nosso Deus. Sabem o que aconteceu com grande possibilidade nesse período de 2 anos em que Paulo permaneceu em Cesareia? Lucas possivelmente coletou dados históricos sobre Jesus com os companheiros de Jesus, a maioria dos quais ainda estavam vivos. E desta pesquisa feita por Lucas, ele estava perto de Jerusalém, ele era companheiro de Paulo, ele poderia ir e vir livremente de Cesareia para Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Ele conseguiu dados suficientes para escrever o maravilhoso evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Amados, Deus sempre tem controle das situações. Nós vamos ver no desdobrar que tudo isto era do plano de Deus que acontecer. Nós vamos ver ao longo da história que Deus jamais perdeu o controle. Muitas vezes nós caímos no erro de olhar para os rolos que os homens fazem com as falcatruas, com as maldades, e nós achamos que tudo está perdido, principalmente quando
essas coisas vêm de pessoas a quem nós vemos como grandes autoridades, mas não é verdade. O Senhor é poderoso. A palavra do Senhor nos diz que Ele pode mudar o coração dos reis. E assim como ribeiros de água, ribeirinhos, assim também está o coração dos homens na mão do Senhor. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. No amor de Jesus, Pastor Nery.